Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão da Prática do curso de Administração do Centro Universitário Unicristos. Eu sou o professor Randall Mesquita e estamos hoje com mais uma edição do Gestão na Prática. O projeto Gestão na Prática ele tem como principal objetivo aproximar o curso de Administração do Centro Universitário Cristos ao mercado de Fortaleza. Nesse projeto, nós convidamos expoentes do nosso mercado para falar um pouco, para compartilhar com a gente da sua jornada empreendedora. Hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Carvalho, da Positive Company, a empresa por trás das marcas Ultra Coffee, Jungle e uma série de produtos que tem tudo a ver com a alimentação saudável e principalmente com o mercado que envolve aí produtos de bem-estar e saúde. Rodrigo Carvalho, seja bem-vindo ao nosso podcast Gestão na Prática. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, esse nosso podcast ele tem como principal abordagem falar um pouco da jornada empreendedora. Os convidados que vêm aqui com a gente são convidados que passaram por uma trajetória que envolve empreendedorismo, desafios e muito conteúdo. Então, a ideia do podcast é que você compartilhe com a gente um pouco dessa sua jornada. Então, a gente começa falando sobre tua formação, como é que foi construído o empreendedor Rodrigo Carvalho, qual a sua formação e como é que veio a ideia de empreender e por que empreender no mercado saudável. Bom, começando bem do começo mesmo, minha vida ela é meio nômade, acho que isso ajudou bastante aí no fortalecimento dessa veia empreendedora, de você superar novos desafios, fazer novas amizades, conectar com novas pessoas. E eu já me mudei bastante, mas onde eu mais morei foi em Fortaleza desde 94. Depois eu tive um tempo fora de novo, passei 8 anos em São Paulo e voltei. E eu fiz a minha educação, vamos dizer, principal de escola aqui. Eu estudei desde o final da 4ª série no Cristos e me formei lá no 3º ano. Fiz faculdade em São Paulo, na GV, e depois fiquei trabalhando um tempo e voltei para cá para empreender nos negócios da família naquele momento. Qual foi a faculdade na GV? Qual foi o curso? Eu fiz Administração de Empresas. Administração de Empresas. Foi. E dentro dessa trajetória, quando você chega com a formação de administração, a família já tinha negócios, já tinha negócios na área de alimentação, na área de saúde? Já. A nossa família ela tem uma indústria de castanha de caju há mais de 30 anos aqui no Ceará. E essa indústria foi de onde, vamos dizer, nasceu todo o negócio da Positive Company. A gente, em 2015 aproximadamente, 2015 para 2016, a gente iniciou uma empresa incubada lá dentro, dentro da empresa familiar, que na verdade era apenas naquele momento uma marca onde a gente tentava agregar mais valor à indústria de castanha de caju, que ainda é uma das principais indústrias do Ceará. E nessa tentativa de agregar mais valor, de trazer produtos mais inovadores, a gente criou, na verdade meu irmão que fez todo esse processo inicial de incubar, de criar marca, de iniciar o produto, o Felipe. A gente criou a tal da castanha, que é hoje a nossa maior marca do nosso portfólio e representa aí mais de 70% do faturamento da Positive Company. E a tal da castanha veio crescendo muito de lá para cá. Eu entrei quando estava já no 2º ano, 3º ano de empresa, e entrei para ajudá-lo a fazer o negócio ganhar um tamanho mais forte. A gente implantou aí a área comercial, que até então a gente era muito mais comprado do que a gente fazia as vendas. A gente conseguiu criar uma rede de representantes de comerciais Brasil afora. Contratamos um gerente para cuidar dessa operação lá em São Paulo, que é o maior mercado. E aí a gente começou a profissionalizar aquilo que era uma empresa incubada dentro da empresa familiar, para virar realmente um negócio que andasse sozinho, que andasse com as próprias pernas. E a partir dos leites vegetais, que foram os primeiros produtos da tal da castanha, nós criamos outros produtos, como as pastas, como os produtos infantis, os mini, que tem aqui na frente, as castanhas, os snacks mesmo, que a gente já teve também.
E vimos que a tal da castanha, falar que era um processo apenas de agregar valor ao que a gente já tinha na indústria, era uma miopia nossa, que a gente podia fazer muito mais pelo bem-estar das pessoas, pela saúde das pessoas, pela saúde do planeta, que é o nosso propósito, trazer cada vez mais saúde para as pessoas e para o planeta, né, com alimentos que tenham um impacto positivo para a sociedade. E a gente transformou aquilo que era só agregar valor na castanha em uma empresa que buscasse isso, que buscasse a saudabilidade, que buscasse transparência, que buscasse oferecer, né, algo além. E vimos aí oportunidades em outras categorias, né, e foi aí que nasceu o Jungle, que foi o primeiro isotônico 100% natural, né, aqui no Brasil. O Jungle ele é feito com tapioca, com água de coco, né, e com suco de fruta, quer dizer, ingredientes também regionais, como os leites vegetais, que a gente usa a castanha de caju como base. E o Jungle começou muito bem também, a gente já tem um sucesso bem legal, muita gente já conhece o produto. Acabamos de reformular, inclusive, essa aqui já é a embalagem nova que a gente lançou ontem, essas embalagens com a nova fórmula e novos sabores. E aí com o Jungle nasceu a nossa segunda marca. O Jungle ele é o nome do produto e nasceu a segunda marca nossa, que é a Plant Power. Plant Power é justamente uma marca de suplementos à base de plantas, onde a gente quer trazer não só um produto saudável, um produto natural para ser suplemento, que é uma categoria bem complexa, né? Você vê de tudo dentro do mundo de suplementos, mas agregando ainda mais valor a ela, que é trazendo o produto saudável, natural e com a transparência. A gente sempre faz um produto onde ele realmente entregue aquilo que ele se propõe. Porque a gente entendeu que no mercado, aí foi uma oportunidade que a gente viu, existiam muitas empresas que não entregavam aquilo que prometiam. Elas fazem um marketing muito bonito, colocam 200 ingredientes dentro de um suplemento para falar que tem isso, tem aquilo, só que na quantidade que eles colocam, ele não faz efeito nenhum. É o que a gente chama de ingredientes placebo, né? Ele está ali só para o marketing, mas na hora da pessoa usar e ter algum benefício, aquilo não funciona. Então, na Plant Power a gente tem essa filosofia de só colocar no produto aquilo que vai ter um efeito realmente comprovado pela ciência e que a gente possa se beneficiar daquilo. Então a gente não coloca doses placebo, não coloca aquela enganação de marketing que a gente chama. E na Plant Power ainda surgiu o Ultra Coffee, também vendo uma lacuna no mercado onde os cafés funcionais estavam ganhando muito espaço, mas com produtos que ainda tinham muitos ingredientes que não eram saudáveis, com por exemplo, muito leite ainda dentro, com glúten em alguns, e fora isso com as doses placebo que a gente falou. E o Ultra Coffee nasceu justamente, em primeiro momento, para trazer um produto mais saudável, com ingredientes naturais, sem doses placebo, e a gente lançou agora em novembro a segunda versão do Ultra Coffee, que aí a gente focou muito em trazer tudo isso que ele já tinha, mais o sabor. E hoje ele tem o melhor sabor do mundo, a gente pode falar que a gente testou todos. E não existe hoje um produto igual ao Ultra Coffee em sabor entre os cafés funcionais, vamos dizer assim. E em terceiro, nossa terceira marca, a tal da castanha, Plant Power, a gente tem a Possible. Possible é uma marca que a gente lançou tem 2 anos aproximadamente, que também é de leite vegetal, como a tal da castanha tem no seu core os leites vegetais. Só que, por que a gente criou o Possible? A gente criou pensando em trazer mais democracia, trazer um produto mais democrático para o consumidor. Mas por que mais democrático? Porque muita gente ainda não é acostumado com o sabor do leite vegetal, apesar de que tem muita gente que prefere o sabor do leite vegetal. Então, para essas pessoas que ainda são acostumadas a tomar leite de vaca, né, mas que querem tentar migrar, que querem ter uma vida mais saudável e não são acostumadas com o sabor do leite vegetal, a gente trouxe um produto, o Possible é focado nisso, em tentar sempre ter o sabor o mais parecido com o do leite de vaca possível. Então o Possible a gente criou pensando nisso, é uma food tech dentro da Positive Company, onde a gente lança versões a cada produção melhores do que as anteriores e mais parecidos com o leite de vaca do que a anterior. E não só isso, a gente tentou democratizar também no valor. Então o Possible ele tem um valor, um price point mais baixo do que a tal da castanha, né, devido aí aos ingredientes que a gente utiliza, que são um pouco diferentes.
Então, a gente tem aí na tal da castanha hoje um leite vegetal que varia de 18 a 22 reais, e no Possible a gente tem um produto que varia de 12 a 16 reais. Tá? Então, é uma ocupação de espaço a mais aí no mercado, né, que a gente fez, pegando aí o excedente do consumidor. Aí. A gente viu uma lacuna, viu que tinha espaço e colocamos mais uma marca ali. E hoje a gente tem a liderança do mercado nacional de leites vegetais com quase 35%. Então, mais de um terço do mercado nacional de leites vegetais hoje está entre as marcas Possible e a tal da castanha. Então, a gente já consegue perceber, Rodrigo, que a própria estratégia do negócio ela já ultrapassou os limites do Ceará, da região Nordeste, né? E já ganhou uma escala até nacional. Nesse sentido, cara, como é que foi assim essa e aí você já comentou que teve uma vida nômade, né? Essa sua experiência fora do estado do Ceará talvez já tenha sido um primeiro momento de desbravar, né, outros mercados. O Brasil está preparado para esse tipo de produto, Rodrigo? O brasileiro o brasileiro hoje ele lê rótulo, né, ele se informa, né, e ele busca por mais informação, mas ele está preparado para conhecer produtos que o tirem ali, né, do consumo de massa e que o levem para um produto mais qualitativo, com possibilidade de saúde. Vocês pesquisam esse comportamento de consumo? Como é que é feito essa construção da estratégia? Sem dúvida. Hoje o Brasil é um dos maiores países em termos de consumo consciente, de consumo saudável, e é uma categoria que vem crescendo aí há mais de 2 dígitos há muito tempo. E agora, tem obviamente um trabalho, e a gente desde o início a gente faz esse trabalho, que é um trabalho estratégico de formação do consumidor, né? A gente faz um trabalho muito forte com prescritores para eles conhecerem o produto, são muito responsáveis, vamos dizer, para disseminar o conhecimento entre os consumidores. Então, nutricionistas, nutrólogos, médicos, a gente fez uma visita. No início era o meu irmão mesmo, o Felipe, que ia nos consultórios visitar quando a gente estava iniciando. Depois a gente fez isso em conjunto, depois a gente contratou uma empresa que nos ajuda. Hoje a gente faz misto, a gente tem uma empresa que faz isso, uma visitação online em São Paulo, e a gente tem uma equipe própria de relacionamento com prescritores. Então, é estratégico para a gente, né, essa disseminação do conhecimento, mostrar ao consumidor que ele precisa ler rótulo, o quão importante isso é para a saúde dele, para o dia a dia dele, né, e a gente percebe um movimento muito forte no Brasil inteiro, que foi até um pouco acelerado com a pandemia, né, muita gente percebeu que com uma alimentação mais balanceada, com uma alimentação mais saudável, poderia ter um sistema imune mais fortalecido, que poderia ter uma vida mais tranquila, né, não passar tanto perrengue. Então, a gente percebe claramente aí no público, de maneira geral, essa vontade, né, de migrar para produtos aí que tragam mais saudabilidade e que façam com que ele consiga, apesar de muitas vezes o produto saudável ser um pouco mais caro, ele economiza do outro lado, tendo uma vida muito melhor, né, e evitando gastos com remédios, com médicos e por aí vai. Então, isso é um ponto muito positivo que a gente tem observado. E aí faz todo sentido o que você está dizendo em relação aos prescritores, né? Eles conseguem talvez tangibilizar melhor essa relação, né? O que você está investindo agora na tua alimentação e na tua alimentação saudável, de um ponto de vista mais amplo, você economiza, né, nos cuidados pós algum tipo de evento, né, de doença ou algo do tipo, né, proporcionado pela alimentação não tão cuidadosa. Faz realmente muito sentido o trabalho com os prescritores aí, no caso, que é uma estratégia que vem desde o início do projeto e que permanece. Né, pela estratégia do negócio. Você se enxerga, Rodrigo, como indústria, como food tech, adorei esse termo, é um termo que a gente usa muito no curso de administração, fintechs, food techs e por aí vai. Como é que você se enxerga? Você olha para dentro hoje, como é que você se enxerga como business, né? O que é o teu principal fortaleza de projetos? É a indústria? É o teu conhecimento do varejo? É o técnico?
Como é que você se enxerga? Então, sempre é muito bonito, né, você falar food tech, fintech, etc., mas no final o que importa é você estar sempre inovando, você ter sempre esse espírito de inovação dentro da equipe, trazer realmente coisas que o público queira consumir ou que ele venha a entender que ele precisa consumir, né? Porque muitas vezes o público nem sabe ainda que precisa daquilo, como foi o caso dos leites vegetais quando a gente lançou. A gente foi pioneiro aí no mundo, inclusive, em leite vegetal realmente saudável. A gente foi a primeira marca do mundo a ter só 2 ingredientes, água e castanha de caju. Mais nada, a gente não tem um conservante, não tem um corante, não tem um estabilizante. Então, esse espírito de inovar, de ter a equipe sempre pensando, né, no próximo passo, é muito mais importante do que como a gente se enxerga. A gente tem que ter isso, a gente tem isso muito enraizado. Eu e meu irmão, a gente se divide muito aí na administração da Positive Company e ele fica muito mais ligado nessa parte de inovação, de olhar para frente, de pesquisar no mundo o que está acontecendo, o que a gente pode trazer para a Positive Company para ajudar nessa mudança da transformação aí da alimentação do consumidor. E tudo isso faz com que a gente esteja sempre pensando em um passo à frente da concorrência. A gente nunca quer ficar para trás em nenhum ponto e, inclusive, desde que a gente nasceu, a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. E desde sempre a gente faz a compensação de 100% das nossas embalagens. A gente tem um selo Eu Reciclo, que é uma empresa que justamente faz isso para a gente. Ela compensa tudo que a gente coloca no ambiente, plástico, cartonado, ela pega todo o material que a gente coloca e ela faz a reciclagem desse material, né, compensando tudo que a gente colocou. Então a gente paga por isso em todas as embalagens nossas. Todos os nossos produtos são plant-based. Porque nós somos veganos? Não, mas por quê? Porque o produto à base de plantas é um produto que não tem um intermediário, que é o animal. Então isso faz com que a gente reduza em 90% o consumo de água, consumo de terras, né, gases do efeito estufa. Então tudo isso que a gente traz de benefícios, além dos benefícios que a gente traz para a saúde das pessoas, tem os benefícios aí para o meio ambiente que são enormes. Toda a nossa matéria-prima, a nossa principal matéria-prima, que é a castanha de caju, ela é comprada de pequenos produtores, que a gente, através da Amêndoas do Brasil, que é a empresa familiar que eu te falei, a gente certifica esses agricultores em produtores orgânicos, que a maioria dos nossos produtos são orgânicos, faz um trabalho com eles para que a gente tenha acesso a essa matéria-prima orgânica. Então tem um cuidado além, né, do produto. A gente tem um cuidado desde o início da cadeia, desde a base até o consumidor final. E isso faz com que a gente passe e tenha que entender desde a produção até o varejo. Então isso é uma coisa muito importante para a gente. E aí a gente acaba conectando com outro momento que eu tinha preparado aqui para o nosso bate-papo. Durante muito tempo a indústria tinha uma perspectiva diferente, né, em relação a esse relacionamento com o varejo. Né? Não, eu entrego e o varejo faz esse trabalho final, né, de relacionamento e enfim, faz a coisa acontecer. E para vocês da Positive Company, está muito claro que não é isso que vocês querem. Vocês querem realmente, o varejo é um caminho de chegar até uma maior quantidade enfim, um maior alcance para o consumidor final. Vocês não abrem mão, né, a imagem que eu tenho é que vocês não abrem mão dessa proximidade com o consumidor final. Sem dúvida. E aí, assim, isso também isso impõe alguns desafios, né? Na hora que você está no varejo tradicional, né, o cliente, quando chega lá, ele vai na prateleira, e se ele não for um cliente especialista, ou se ele não tiver tido esse primeiro contato, ele vai acabar comparando A com B, e aí fica uma comparação pobre, porque ele não entende a proposta de valor, ele não entende como é que toda essa jornada foi construída, né? E aí eu penso que o varejo tradicional de escala ainda é um grande desafio, né, para fazer essa democratização, né, que você trouxe como proposta, né, para as marcas da companhia, não é isso? E aí entram duas outras questões que para a gente são bem importantes na nossa estratégia também. A primeira com relação a canal de vendas, né? Existe hoje uma quantidade muito grande de lojas que a gente chama de canal verde,
que são aquelas lojas mais especializadas em produtos saudáveis, em produtos naturais, né? Aqui em Fortaleza a gente tem a De Bem com a Vida, tem a Selene, né? Então tem várias lojas hoje que elas têm uma especialidade, vamos dizer, em produtos mais saudáveis. E essas lojas, para a gente, são fundamentais tê-las como parceiras para ajudar justamente a mostrar ao consumidor essa diferença dos produtos, né? A gente brinca que a gente tem 3 pilares aí de educação, que são os prescritores, são os influenciadores aí de saudabilidade, que também é um canal que a gente usa bastante, principalmente influenciadores aí de Instagram, agora alguma coisa de TikTok também, muito voltado para isso, para mostrar ao consumidor qual é o diferencial do produto, e as lojas de canal verde, que são fundamentais aí nesse processo e que a gente tem uma parceria muito boa e a gente tem buscado cada vez mais alinhar com eles aí discurso, campanhas, ter linha completa de produtos, que para a gente é fundamental para o consumidor ir entendendo a respeito do produto, e aí passa para um varejo maior. Tem algumas lojas de supermercado que já tem hoje dentro delas uma área, vamos dizer, saudável, que também já vai ajudando, que já vai mostrando e destacando e separando o que é saudável e o que não é. Então o próprio varejo, vamos dizer, de supermercado já está se reinventando, já está colocando isso. Tem várias redes que já fazem isso muito bem, né, aqui no Ceará mesmo. Então tudo isso são estratégias aí que a gente vai usando, né, para que essa transformação e esse entendimento do consumidor ele venha de maneira mais rápida. E aí também vem talvez mais um desafio, quando eu vinha pensando exatamente nesse contexto, né? Eu coloco o Jungle na prateleira dos isotônicos ou da alimentação saudável, né? E se eu deixar isso nas mãos do operador do supermercado, né, do varejo, do autosserviço, e ele coloca na prateleira de isotônicos, o cara vai comparar isotônico com isotônico, e aí você perde referências mais uma vez, né, principalmente pelo cliente não especialista. Se você coloca na área especializada de alimentação saudável, você ganha referências, mas você talvez perca em tráfego, né, porque não é uma área que tem não é uma área quente como a área tradicional. E aí acaba sendo um trade-off importante, né? E você tem que trabalhar junto, e aí onde entra a habilidade de vocês de trabalhar junto com o varejista, em criar estratégia, criar campanha, trabalhar o layout. Não é uma tarefa fácil, né? E mais que isso, requer muita energia, né? De estar muito presente em cada varejo, orientando. Talvez, eu não sei como é lá no Sul, mas aqui no Ceará os supermercadistas eles são... já foram mais até resistentes, né? Não, minha loja eu coordeno, minha loja eu toco, né? Hoje a gente até já tem um pouco mais de, talvez, de aproximação. Mas já foi mais difícil convencer o empreendedor de supermercados que você, indústria, né, digamos assim, também conhece do consumidor e sabe, né, de como é a jornada dele na operação. E é cada vez mais importante para o supermercado ter produtos inovadores, né, para você não deixar o consumidor ir para outra loja. Então, a maioria dos supermercados que já tem a mente mais aberta, ele consegue ter uma retenção de consumidor bem maior, porque o consumidor ele consegue encontrar tudo o que ele quer, desde a alimentação básica que ele tem no dia a dia, a uma alimentação mais saudável, mais especializada ali dentro da loja. Então, muita gente já entendeu, já observou que isso é muito importante, né? E no caso do Jungle, por exemplo, como você estava falando, o que a gente busca? Ter um pouco de exposição do Jungle na área saudável e ter um pouco de exposição de Jungle na área de bebidas em geral, né? E fora isso, né, continuar com essa educação. A gente evoluiu o produto agora, ele que era somente um isotônico natural, ele é muito mais agora. A gente criou o que a gente chama de Smart Hydration. Ele tem as propriedades do isotônico, que é a hidratação com sais minerais, ele tem a energia dos carboidratos para você fazer exercício, ele tem antioxidantes para evitar o envelhecimento, porque quem faz algum tipo de atividade física, musculação, corre, beach tênis, etc., acaba envelhecendo um pouco mais rápido, que a gente sabe. Então ele tem antioxidantes que combatem isso. Ele tem vitamina C aí que traz imunidade, né? Então quem faz muito exercício físico, quem faz uma atividade muito intensa, acaba baixando a imunidade, ele recupera a imunidade com o Jungle. E ele tem também agora magnésio, e o magnésio tem 1001 utilidades. Se alguém depois quiser colocar no Google o que o magnésio pode trazer para a gente, desde uma regulação do sono até uma recuperação muscular, ele tem um papel importante ali dentro. Então,
O Jungle passa a ser agora uma bebida completa, uma bebida funcional completa, onde ao você estar se hidratando, você vai tendo inúmeros benefícios aí a mais do que tinha o Jungle antigo. E agora, nesses 4 novos sabores que a gente lançou, nessa fórmula nova, os sabores estão muito melhores. A gente conseguiu realmente fazer um produto muito superior ao que já tinha. Acaba sendo uma inovação aí incremental, né, no produto, que já existia, já fazia muito sucesso. E agora ele vem com a nova roupagem. Aí. Dentro da equipe de inovação, né, a gente tem uma equipe que fica focada em novas oportunidades de negócio e a gente tem a equipe focada nos produtos que a gente já tem. Como melhorar, como reduzir algum custo, como melhorar a embalagem. Então a gente está sempre pensando em como verificar alguma oportunidade de melhoria ali dentro, né, que para a gente é fundamental. Até para não perder competitividade e, como eu te falei, para a gente estar sempre um passo na frente aí das demais empresas aí do mercado. Legal. Bom, esse é o podcast Gestão na Prática do curso de Administração do Centro Universitário Cristos, hoje com o convidado Rodrigo Carvalho, cofundador da Positive Company, a marca por trás dos produtos Jungle, Ultra Coffee, a tal da castanha, produtos que você facilmente vai encontrar, vai identificar pelos participantes de esportes, né, Rodrigo? Tem essa aproximação entre os produtos, você facilmente identifica no CrossFit, né, no beach tennis, como você falou, nas corridas, no triatlon. Então essa aproximação também foi uma forma de chegar no mercado mostrando ali claramente qual é a mensagem, né, trazendo ali a mensagem de identificação, né, das aplicações do produto, das funcionalidades do produto com o público-alvo inicialmente e hoje se estendendo, né, a uma população de uma forma mais democrática, não necessariamente exclusivamente, né, aos praticantes de esportes. Isso mesmo. Essa construção ela foi bem montada, bem feita. O esporte ele é muito importante para a gente mostrar a eficácia do produto, né, para você ver que ele tem realmente uma eficácia comprovada, ele é eficiente. Mas todos os produtos hoje que nós criamos, eles são muito mais focados no bem-estar mesmo, né? A pessoa poder usar para qualquer momento, né? O Jungle novo, por exemplo, a gente tem uma versão dele que é low carb, então você não precisa ficar preocupado se você está ingerindo calorias e carboidrato à toa, né? Então você tem todos os benefícios que eu falei numa versão que tem 27 calorias na garrafa inteira, que tem 500 ml, né? Que é nada. O próprio Ultra Coffee, hoje o maior uso do Ultra Coffee não é nem para o esporte. O maior uso do Ultra Coffee é para estudar, para você ter concentração, você ter foco, né, o desempenho cognitivo mesmo. Então a maioria das pessoas que usam Ultra Coffee hoje usa para trabalhar, para estudar, para você se concentrar, para você melhorar o seu desempenho acadêmico. Então a gente também traz esse benefício aí, que o esporte comprova, mas que o produto é para ser usado no dia a dia de qualquer ocasião. Legal que mais uma vez eu consigo visualizar aí a estratégia dos prescritores, né? Porque os nutricionistas que eu acompanho, né? No primeiro momento a gente percebia eles utilizando antes do treino, no pós-treino, e agora a narrativa está muito clara que além do treino eles usam, por exemplo, durante as consultas, né? Tá ali no intervalo como para a própria utilização deles, né, entre uma consulta e outra, está lá o nutricionista, né, consumindo Jungle, Ultra Coffee e por aí vai. Então, assim, essa narrativa está sendo bem construída, articulada, né, e acaba chegando, né, onde tem que chegar. Bom, nós vamos agora para um momento, Rodrigo, onde eu abro aqui para os nossos alunos e professores do curso de administração, tá? A gente abriu uma caixinha de perguntas e tem aqui algumas perguntas legais. Eu vou começar com a professora Camila Cruz. Ela é especialista em estratégias familiares. Olha que legal aqui. Ela mandou uma pergunta exatamente nesse sentido, né? Quais são os desafios, né, do empreendedorismo em um negócio familiar, né? E aí eu aproveito e emendo aí quem são, né? Como é composto hoje, né, a direção, a condução do projeto, né, Positive Company. Como é que vocês dividem suas atribuições e o que você é responsável exatamente no projeto. Então, desafios, tá, do empreendedorismo familiar e como é que é dividido hoje as atribuições dentro da diretoria entre vocês. O maior desafio inicial, né, numa empresa familiar, eu já participei de várias, né, antes da Positive Company, eu era executivo e sócio, e ainda sou sócio até hoje
num grupo de concessionárias que o meu tio é o sócio majoritário, o Grupo Newland. Então eu vivo isso, né? Eu vivo essa questão de empresas familiares há muito tempo. Trabalhei lá em São Paulo em empresas familiares também, no Grupo Ipiranga primeiro, depois no Banco Itaú. E a gente vê claramente que assim, a maior dificuldade que tem, principalmente nas empresas menores, nas empresas que ainda estão se desenvolvendo, é você ter uma governança bem feita, né? Você conseguir separar a família do executivo, do sócio, e se esses papéis eles não ficam muito claros, né? Se as pessoas não entendem isso de maneira muito bem feita, há uma série de conflitos que podem surgir no dia a dia, seja no dia a dia da administração, seja conflitos de interesse com o sócio, e isso pode prejudicar muito, vamos dizer, o próprio crescimento e durabilidade aí da empresa ao longo do tempo. O negócio fica em risco aí, né? Exposto a risco. Exatamente. E na Positive Company a gente tem e teve uma boa escola, vamos dizer, para isso. A Positive hoje, até para ficar mais claro, ela vem de uma joint venture entre a nossa família e a família Três Corações, o Grupo Três Corações, né? E com isso a gente conseguiu capturar deles, eles trouxeram para a gente todo um modelo de governança que eles já têm dentro do grupo, que facilitou muito, né, todo o nosso processo, vamos dizer, de profissionalização e deixar a Positive o mais profissional possível. E hoje a gente tem um conselho de administração que é composto por 3 membros da nossa família, 3 membros da Três Corações. Esse conselho ele se reúne aí bimestralmente para deliberar sobre estratégias, para entender os resultados, se tem alguma mudança de percurso a ser feita. E no dia a dia, eu e o meu irmão, o Felipe, a gente toca o negócio e a gente tem toda a nossa equipe, que hoje são aproximadamente aí, a equipe interna de escritório, 50 funcionários que ficam numa sede que a gente inaugurou há pouco tempo aqui próximo. Então, a gente toca o negócio, a gente divide um pouco as atribuições. Ele fica mais, como eu falei, com a parte de inovação, de qualidade, de pesquisa e desenvolvimento de produto. E eu fico mais com a parte da administração do negócio, a parte comercial e o dia a dia operacional, vamos dizer assim. Então a gente meio que se completa aí no dia a dia da empresa. Legal, vamos para mais uma pergunta. A Elizabeth aqui é minha aluna de gestão de projetos. Inclusive estávamos hoje falando sobre o nosso podcast. Ela mandou aqui uma pergunta que é interessante também, Rodrigo. Ela fala exatamente sobre inovação, produto e conceito, né? Como conseguir trabalhar um produto com um conceito tão claro e chegar até a ponta do consumidor, né, atingindo o público-alvo com tanta eficiência como vocês fazem. Sou aluna de CrossFit e adoro os produtos. Que coisa boa, obrigado. Então a Elizabeth aqui, ela conhece o produto, ela treina CrossFit e ela quer saber como é que vocês conseguiram, né, conectar, né, a estratégia de produto até chegar no consumidor final. Como é que foi essa construção aí? Bom, não é fácil, né? A gente vem aprendendo diariamente. A gente infelizmente, a gente não sabe de tudo. Pelo contrário, a gente erra muito, né? Muitas vezes a gente só mostra no dia a dia os acertos, mas tem muito erro no caminho, a gente aprende muito com os nossos próprios erros, inclusive. Mas tem muito estudo, né? O Felipe, meu irmão, ele lê relatórios, acho que de todas as empresas grandes do mundo, para entender qual é a tendência, o que vem acontecendo, para onde que está apontando, né? Que tipo de produto que o consumidor está buscando consumir aí no mundo inteiro. Muitas vezes uma tendência de consumo ela não começa aqui no Brasil, ela começa na Europa, ela começa principalmente nos Estados Unidos, então a gente participa muito de feiras também para entender nessas feiras quais são as inovações que estão, vamos dizer, sendo mais bem aceitas, né, pelo público. Então um passo inicial da concepção aí de um produto novo nosso passa por isso, uma pesquisa muito ampla, né, que parte aí de empresas, de consumidor, de feiras que a gente participa, e também, obviamente, de análise de mercado. Entender se no mercado é um mercado competitivo, se é um mercado grande, se é um mercado que tem potencial de crescimento, né? Não, se é um mercado que está em declínio, para entender se vale a pena apostar ou não naquele item, naquele produto. Depois passa-se por uma fase de desenvolvimento do produto em si, né? De muito teste. A gente, por exemplo, esse Jungle novo ele já era para ter nascido há quase um ano.
Só que a gente testou muito ingrediente, testou muito fornecedor, testou muito sabor, e a gente só lançou depois de feito muito teste. E esse teste, obviamente, que ele começa um teste interno, a gente tem cabines hoje de degustação na nossa empresa, para fazer testes bem específicos, e a gente depois amplia para o público em geral para a gente entender, né? Porque às vezes o que a gente acha não é a mesma coisa que o consumidor vai achar, que é quem vai consumir mesmo no dia a dia. Então, só depois de a gente fazer muito teste, produto ok, embalagem ok, aí a gente vai para a produção final, né? e coloca no mercado. Mas ele passa por todo esse processo anterior de pesquisa, de desenvolvimento, de entendimento do que o consumidor está preparado, o que ele não está. Porque às vezes a gente quer lançar um produto que ele já está muito à frente do que o consumidor entende sobre o produto agora. E aí a gente dá um passo para trás, vamos esperar um pouquinho para lançar ele depois, porque o consumidor ainda não está, vamos dizer, preparado para aquilo. E às vezes você, nessa ansiedade de lançar um produto que o consumidor não está preparado, você pode queimar um produto que poderia ser um produto muito bom no futuro. Com bom potencial. Exatamente. E acaba o time ali, só não foi o adequado. Só que o time está errado. Então isso é uma coisa muito importante que a gente busca analisar também. Mas não é uma percepção muito simples de você conseguir identificar. Não é. Porque você, como empreendedor, eu entendo ali o empreendedor que quer estar sempre com a inovação em dia. E quem é que é o mais arrojado aí, o Rodrigo ou o Felipe? Nesse contexto de lançar produto? Não, eu sempre quero, né, lançar mais coisas, estar mais presente no mercado. O Felipe ele já é um pouco mais cauteloso, estuda um pouco mais, então até por isso que eu falei que a gente se complementa, né? A gente tem, vamos dizer, alguns opostos aí que acabam ajudando no dia a dia. A minha ansiedade de colocar logo, a cautela dele de pesquisar um pouco mais. Então isso é muito importante. Então a gente já teve erros, a gente já colocou produto no mercado que a gente retirou. Faz parte, claro. Faz parte. O produto vai girar muito, vamos produzir muito, que vai ter uma saída enorme. Expectativa. E aí na hora, cadê? Não girou, produzimos demais, prejuízo, mas a gente está sujeito a isso. Da mesma forma que a gente já teve produto que a gente lançou que ia ser muito devagar o crescimento dele, e a gente ficou com ruptura no mercado porque a gente não tinha como produzir mais naquele momento. Inovação é isso, né? Também é isso, né? Mas faz parte. Por isso que eu falei que a gente acaba aprendendo no dia a dia com nossos erros. É óbvio que o principal é fazer de tudo para mitigar ao máximo qualquer tipo de perda que você venha a ter, mas eles acontecem, obviamente que sempre. Legal, cara. Mais uma pergunta aqui do Silvão. O Silvão é meu aluno de finanças. Cara bom, ele falou exatamente sobre pesquisa, né? Você falou inclusive sobre pesquisa na fase pré, né? Na concepção, na fase de lançamento, na fase de desenvolvimento. Ele faz uma pergunta aqui sobre pesquisa de... a gente falou sobre NPS esses dias, aí ele está aqui puxando aqui o contexto. Vocês realizam pesquisa de produto, avaliação de satisfação de cliente, como é feito, por que canais, como é que vocês conseguem pesquisar cliente? As pesquisas de cliente a gente faz muito mais interna, realmente. A gente tem muita pesquisa hoje que ela vem das mídias sociais, tá? Além de pesquisas com consumidores, que a gente às vezes faz um evento, uma feira, a gente participa de uma feira que é muito grande, que vai muito público consumidor, que chama Natural Tech, que acontece em junho, até convido todos a irem, que é bem legal, muito produto bacana, acontece em São Paulo. E a gente usa muito desses momentos para fazer pesquisas com os consumidores e estar muito assim, ligado com eles, né, na ponta. Então a gente não tem hoje nenhum instituto que a gente use, a gente usa muito pesquisa mesmo interna nossa para entender tudo isso, para entender a satisfação, entender se ele está gostando, se tem alguma coisa que poderia estar melhorando, e também o nosso e-commerce. A gente tem um e-commerce hoje que representa mais ou menos 6% do nosso faturamento, tá? Então a gente acaba também utilizando bastante dele. E fora isso, falando em pesquisa, a gente tem uma pesquisa muito forte aí, de mercado, aí já falando de mercado, que é a Nielsen, onde a gente acompanha, né, o desempenho das vendas dos produtos aí em cada estado do Brasil, em relação à concorrência, para entender... Acaba sendo um bom termômetro também, né? É um bom termômetro, sem dúvida. Essa pesquisa que o Rodrigo, inclusive, está se referindo
Eu já utilizei, inclusive, na nossa disciplina de gestão de projetos, né? Ela fala sobre o autosserviço brasileiro, né? A APAS, né? A Associação de Supermercados, também traz essa pesquisa. E, de fato, ela traz por categorias, né? E aí desce até o nível de produto. É bem interessante, realmente, essa sua abordagem. Mostrando, pessoal, que para empreender tem que estudar muito, né? Tem que ter ali garra, resiliência, né, Rodrigo? Mas tem que estar preparado também para... Tem que ter bastante conhecimento, sem dúvida. Bom, mais uma pergunta aqui para a gente finalizar essa parte. Isabelle, né? Isabelle também conhece, diz que gosta do Ultra Coffee, conhece o Ultra Coffee, não pratica esportes, é um exemplo aqui, né? Olha aí. Não pratica esportes, mas gosta do Ultra Coffee, né, para trabalhar. Como é feita a gestão, como é feita a gestão estratégica e a construção de capital. Como é que... ok. Como foi a construção do capital da empresa, se vocês pegaram investidores externos ou se todo o projeto foi constituído com capital próprio? Bom, falando... primeiro, agradecer aí, né, o consumo do Ultra Coffee, obrigado. Mas falando aí sobre o nosso início, a gente iniciou, como eu falei, incubado dentro da empresa familiar, da indústria de castanha de caju. E a gente acabou, de início, utilizando recursos próprios da própria indústria para fazer o início, vamos dizer assim, da tal da castanha. Mas a gente nunca quis migrar para o lado das empresas, do que as empresas estavam fazendo aí nos anos anteriores, que era se tornar unicórnio, né? O se tornar unicórnio virou aí um apelido para você queimar caixa adoidado e crescer de qualquer maneira, mesmo tendo muito prejuízo. E isso foi o oposto da nossa estratégia. A gente, desde o primeiro ano, a gente conseguiu ter resultado positivo no negócio. Mas por quê? Porque a gente foi comedido, a gente não gastava muito, a gente investia da maneira correta, com muita cautela, né? A gente trouxe pessoas boas para a nossa equipe, que ajudaram muito a gente a construir nesse início. Então, o nosso investimento inicial, ele foi muito pequeno, vamos dizer assim, em relação ao que a gente enxerga que as pessoas acabam fazendo no mercado. E a gente acabou não precisando inicialmente fazer captações, né? A gente foi crescendo devagar, a gente conseguiu gerar caixa e no nosso nível de tamanho, de crescimento que a gente tinha até 2018, 2019, isso estava bem tranquilo. Mas a partir daí que a empresa começou a ganhar um porte bem maior, que a gente começou a investir em novas marcas, que não era mais só uma marca no portfólio, obviamente que a necessidade de capital ela vem aumentar, né? A gente começou a ter que fazer marketing para o produto ficar mais conhecido, que até então a gente não fazia, né? No máximo era o que eu falei, visitação, envio de produto para influenciador. E foi numa hora muito importante que casou, né, com esse interesse aí da Três Corações em fazer parte do negócio. E aí a gente acabou desincubando, vamos dizer, a tal da castanha de dentro da indústria familiar e fazendo a joint venture com a Três Corações para criar a Positive Brands naquela época, que hoje virou Positive Company. Então a gente teve aí, vamos dizer, não foi bem uma captação, mas foi a criação dessa joint venture e aí nisso, obviamente, que entrou o capital da Três Corações para ajudar aí nesse crescimento, além, obviamente, de uma questão estratégica, onde a gente conseguiu uma expansão muito mais rápida no mercado nacional como um todo, usando a capilaridade e a rede de distribuição que a Três Corações já tem, que é hoje uma das maiores de uma empresa brasileira que se pode ter. Então, a Três Corações hoje ela ajuda muito, ela tem, só para vocês terem noção, mais de 350 mil pontos de venda que ela atende. A gente hoje deve estar em mais ou menos 30, 35 mil. É óbvio que não dá para estar em todos, o consumo de café e o consumo de leite vegetal ou de um produto mais saudável não é igual ainda, né? Mas fez com que a gente conseguisse aí nos últimos anos um crescimento bem mais acelerado. Mas estar presente aí em algo em torno de 10% dos pontos de venda da Três Corações é um número bem significativo, né? Sem dúvida. E aí complementando essa questão do investimento, você teve recurso entrando por essa joint venture, mas também aumenta muito a responsabilidade de conduzir o processo, né? Afinal de contas, né, o parceiro ele acredita no projeto e quer, obviamente, ter o retorno desse investimento
fazendo todo sentido aí. Sem dúvida. Essa gestão. E só o crescimento que a gente já teve mais acelerado, ele já consome boa parte do capital que entrou, né? Só em capital de giro a gente tem que ter mais insumos, a gente lançou mais produtos, o que demanda mais fornecedores, então acaba que o nível de estoque ele também aumenta e essa gestão é a gestão que a gente tem que fazer muito na ponta do lápis. A gente tem um acompanhamento muito grande hoje de nível de estoque, de produto acabado, de nível de estoque de insumos, para que a gente não tenha um problema de crescimento por falta de capital, né, devido, vamos dizer, a capital de giro parado dentro de estoque. Então, é uma gestão, vamos dizer, de administração completa realmente dentro da empresa. E Rodrigo, vocês estão prontos ou estariam prontos para receber uma proposta de compra, de aquisição, de preparar um valuation ali e dizer assim, estou pronto, está aqui, meu valor é esse e estou disposto a ouvir propostas? Não, na verdade, quando a gente fez o alinhamento com a Três Corações, para construir a joint venture, a gente teve um alinhamento muito legal de valores, principalmente. Eles têm valores muito parecidos com os nossos, né, de ética, de transparência, de trabalhar mesmo, de gostar de trabalhar, de estar ali no dia a dia. E uma das coisas que a gente mais conversou foi justamente sobre isso. Eles, a gente vai entrar aí com vocês e se vocês quiserem sair daqui a pouco. A gente não gosta de sair de negócio. A gente falou, a gente também não. A gente está com esse negócio para ser um negócio que a gente quer transformar num negócio grande, a gente quer transformar a saúde das pessoas para valer. A gente não está aqui para fazer um negócio virar um unicórnio, como o pessoal fala, e vender daqui a pouco para qualquer fundo ou qualquer pessoa que apareça. Então a gente teve esse alinhamento aí prévio e a gente espera realmente transformar aí a Positive Company em uma gigante aí da alimentação saudável. E é legal quando isso está bem claro no começo, né? Faz parte aí dessa aproximação, é bem legal. Bom, pessoal, esse é o podcast Gestão na Prática, né, do curso de Administração do Centro Universitário Cristos, hoje com o convidado Rodrigo Carvalho, cofundador da Positive Company. Rodrigo, a gente chegou aqui numa fase quase final, né, do nosso podcast hoje. Quero que você deixe aí duas dicas importantes para os alunos de administração, cara. O que é que você diria para um aluno de administração que você não ouviu na sua fase de aluno e que lhe faz falta hoje? O que você gostaria de ter ouvido naquela época, cara? Compartilhe aí com a gente. Eu vou dizer duas coisas que eu acho bem importantes aí. A primeira, realmente, é ter uma boa base, né? Uma base de estudo, uma base de conhecimento. Isso é algo que ninguém pode tirar de você, né? E que é extremamente importante. A gente vê o crescimento aí de inteligência artificial, de você ter informação a qualquer hora, mas se você não tem uma base, você não sabe um pouco sobre aqueles assuntos, você vai ter só a informação e você não vai saber como utilizá-la. Isso é um problema que a gente está vendo muito no mercado de trabalho hoje, até mesmo com dificuldade hoje de contratar pessoas boas por superficialidade, né? Superficialidade porque a pessoa está baseada sempre na tecnologia e pouco no seu conhecimento. O segundo ponto muito importante é a atitude. É você estar cercado de pessoas que queiram fazer, né? que realmente elas estejam ali porque elas gostam, porque elas vibram, porque elas têm interesse em estar fazendo. São os fazedores que a gente chama. Porque às vezes também é uma pessoa que tem conhecimento, que sabe tudo, só que não tem gana, não está ali só para cumprir tabela, para levar o dinheiro para casa e acabou. Então, pessoas sem atitude são pessoas que a gente tenta deixar um pouco mais afastados hoje dentro da empresa, porque é muito, muito importante essa junção de características de ter atitude com um conhecimento básico aí para que a carreira siga em frente e a gente consiga ter um colaborador que realmente colabore e não que esteja ali só para trabalhar. Massa, cara. Dica de ouro aí, hein, do nosso convidado hoje. Rodrigo, vamos falar um pouco sobre o futuro. O que é que você tem aí, o que é que a Positive Company tem, né, de estratégia e de percepção de médio e longo prazo, cara? Como é que vocês se enxergam daqui a 2, 3, 4 anos? Você falou um pouco sobre transformar a vida das pessoas. Isso está muito presente no discurso de vocês, inclusive também no conteúdo. A gente percebe ali que há uma articulação nesse sentido. E para o sócio Rodrigo Carvalho, como é que você enxerga o teu negócio daqui a 3, 4, 5 anos, cara? A gente tem aí algumas metas, obviamente internas, né, de dobrar, triplicar o tamanho do negócio daqui a 3, 4 anos. Mas principalmente a gente tem hoje um pipeline de produtos em desenvolvimento, muitos deles que a gente deve lançar ainda esse ano, muito importante,
né? Então o principal nos próximos anos, nos próximos 3 anos principalmente, é a gente fazer com que esses produtos que já estão entrando no mercado esse ano, eles ganhem, vamos dizer, escala, que a gente consiga realmente, como a gente conseguiu com a tal da castanha, como já está indo com o Django e com o Ultra Coffee, fazer todos os produtos que a gente está colocando no mercado ganhar escala, ganharem o conhecimento do consumidor, né, ganhar os lares do consumidor, porque esse é o grande objetivo nosso, é fazer com que o consumidor tenha uma troca saudável na sua alimentação. Então, se a gente não consegue fazer com que esses produtos eles ganhem escala e eles entrem na casa do consumidor, a gente está falhando em algum momento, né? Então, o nosso maior objetivo é que a gente consiga realmente fazer essas trocas. E a gente lançou há pouco tempo, por exemplo, o creme de leite vegetal, né? O creme de leite baseado em amêndoas, que quem usa não sente nenhuma diferença, pelo contrário, acha até mais cremoso do que o creme de leite de vaca. E o que é uma coisa muito importante, por exemplo, desse produto? Eu estou falando dele porque é um produto que pode ganhar a casa de todo mundo já já. Ele é um produto que, além de ser saudável, né, de não conter leite, não ter glúten, não ter caseína, etc., ele é um produto que ele traz o benefício de você não ter uma alteração de sabor e textura, pelo contrário, você ganha textura. E o preço dele? Ele fica num preço intermediário entre o creme de leite fresco e o creme de leite de caixinha. Então o preço também não é um problema para esse produto. Competitivo aí, né? Ele é um produto competitivo. Então a gente tem esse olhar muito importante de trazer cada vez mais produtos que sejam saborosos e competitivos no mercado, né? E eu dei o exemplo do creme de leite porque é um produto que a gente lançou há pouco tempo e ele já está alcançando um sucesso enorme. Já é o nosso 3º produto mais vendido e é um produto que a gente pouco teve que investir em marketing. O próprio produto tem falado por si, né? As pessoas comentam, uma fala para a outra e acabam todas utilizando no dia a dia e quando começa não consegue mais parar. É impressionante como o produto está indo bem. Bom, chegando então agora, né, à reta final do nosso podcast Gestão na Prática, hoje com o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, para finalizar, dentro do contexto do plano, né, do plano da companhia, a instabilidade da nossa economia incomoda, interfere na estratégia de vocês? Vocês olham com alguma ressalva? Como é feita essa construção quando você olha para a economia? Sem dúvida. Em todo o planejamento estratégico nosso, a economia ela é um dos principais pilares, né, para você prever aí investimentos, se a gente vai investir mais, investir menos, seja investimento vamos dizer, em indústria, em manufatura, seja investimento em marketing. Então tudo isso é levado em consideração, porque numa economia instável, óbvio que o consumo tende a ficar mais difícil. Pode não cair o consumo dos nossos produtos que já estão, vamos dizer, numa fase de aceleração maior, mas vai diminuir o ritmo de crescimento. Pode ser mais difícil de você lançar um produto novo e colocar no mercado, porque as pessoas vão estar mais resistentes a fazer alguma troca. Você acaba tendo que rever a agenda, então, né? Tem sim que fazer uma revisão, vamos dizer, de toda a estratégia por conta disso. E obviamente que taxas de juros mais caras, elas travam o investimento. E a gente, por exemplo, já pensou em fazer investimento em uma fábrica nova, própria, etc. Mas tudo isso, no momento atual, com taxas de juros como estão agora, impedem com que você tenha, vamos dizer, qualquer benefício adicional pagando um juro tão caro. Então, a gente sabe que é um momento muito ainda tenso que a gente precisa passar, mas esperamos que daqui a 2, 3 anos tudo isso esteja bem, num patamar muito melhor aí e a nossa economia volte a andar com mais força. Legal. Então, esse é Rodrigo Carvalho, cofundador da Positive Company. Rodrigo, cara, obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Obrigado por ter liberado aí a agenda, né? Eu sei que você tem uma agenda bem concorrida e nos atendeu prontamente. Foi bacana ter compartilhado um pouco da tua trajetória, né? Quero te parabenizar também pelo projeto, né? Você tem de fato mudado a vida, né, do brasileiro, principalmente, e é muita honra pra gente, né, que é uma empresa sediada aqui no Ceará, né? Embora você seja um cidadão hoje do Brasil, né, mas tem aí um pezinho no Ceará. Quero te agradecer então, né, pela presença, por ter compartilhado com a gente e abrir aqui para uma mensagem final, né, por ter vindo. Muito obrigado. Não, obrigado a vocês, eu que agradeço, fico à disposição, se quiserem depois também conhecer a empresa, levar os alunos lá, a gente adora receber e
E a gente faz uma degustação lá dos produtos aí com vocês. Olha aí. Então fica aí o convite, né? Então vamos organizar essa visita técnica. Bom, esse é o podcast Gestão na Prática do curso de Administração da Universidade, do Centro Universitário Cristos, trazendo hoje Rodrigo Carvalho, cofundador da Positive Company, a marca por trás dos produtos Jungle, Ultra Coffee, a tal da castanha e uma série de outras inovações para a alimentação saudável. Eu sou o professor Randall Mesquita e me despeço de vocês agora. Um grande abraço, obrigado, tchau, tchau.